Bom dia, quase boa tarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus abençoe a vida daqueles que estarão acompanhando neste momento, essas orientações, e que Deus abençoe também a vida de todos os pais e filhos que estarão assistindo a esse vídeo, a essa live posteriormente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa semana eu iniciei uma série de mensagens com o tema família, primeiramente para pais e filhos. Meu nome é Josiane, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pirapora do Bom Jesus, bairro Vila Nova, sob a liderança ali do meu pastor Daniel, da sua esposa, pastora Cíntia. E estou aqui mais uma vez nesta manhã, quase à tarde já, chegando ao meio-dia, para trazer uma palavra do Senhor, uma orientação para nós pais e para os filhos também, né? E hoje a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo o que os filhos esperam dos pais. O que eu, quando filha, esperava, né, como filha da minha mãe, o que a minha filha espera de mim, baseado na palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor ele nos orienta, da maneira que o Senhor nos ensina. Então, que vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Pai querido, obrigada por estarmos aqui nessa manhã, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu revestimento espiritual em nossa casa, Senhor, com os nossos filhos, com esposo para com esposa e esposa para com esposo, Pai. Senhor, venha nos orientando, nos corrigindo, cuidando das nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agradeço a Deus aí por todas as vidas que estarão assistindo agora e posteriormente em nome de Jesus. O que os filhos esperam dos pais? Pais, os nossos filhos esperam que nós tenhamos compreensão. Josi, qual é a base bíblica para isso? Compreensão para quê? A base bíblica para a palavra compreensão está em Tiago 1,19, que diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queridos, às vezes os nossos filhos começam a nos contar alguma coisa, principalmente na fase ali vai começando 7, 8, 9, 10 anos e vai para a adolescência, eles começam a nos dizer alguma dificuldade que eles estão vivenciando no seu interior, no seu emocional, e eles mal terminaram de nos contar e a gente já está despejando palavras sem sabedoria, nós estamos falando coisas sem pensar, sem ouvir, sem se colocar. Tem uma palavra que se chama empatia, que é se colocar no lugar do outro. Todas as vezes que formos dentro da nossa casa resolver os problemas, que venhamos olhar para os nossos filhos com um olhar de compreensão, porque os nossos filhos esperam que nós sejamos as primeiras pessoas que venhamos a compreendê-los nas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Então eles esperam que nós, pai, mãe, enfim, os familiares compreendam as dificuldades interiores a qual eles estão passando, as dúvidas, a mente está repleta de dúvidas, eles esperam que nós venhamos ter compreensão para entender, seja uma coisa ruim que esteja acontecendo e seja uma coisa boa, mas a palavra de Deus vem falando, todo homem seja, pois, pronto para ouvir, esteja pronto para ouvir, ouça o seu filho, converse com o seu filho, tardio para falar, pense antes de falar alguma coisa, ore ao Senhor antes de falar alguma coisa, busque instrução na palavra antes de disciplinar o seu filho, e tardio para se irar. O filho,
Ele já vai se fechando conforme ele vê, você às vezes nem falou nada, mas só a expressão do seu rosto que vai mudando, né? Ele vai começando a falar ali o problema que está enfrentando. E só a expressão do seu rosto que vai mudando. Ele fala, meu Deus, o que minha mãe, o que o meu pai vai falar para mim depois, né, de eu terminar. Então ele começa a falar. Quando ele vê que o seu semblante vai mudando, ele se fecha. Então não se ire por qualquer coisa, né? Não solte palavras ao vento, mas compreenda o seu filho. Eu não estou falando que é para aceitar o que o seu filho faz de errado, não é isso. É que ele espera que você compreenda, sua filha espera que você compreenda e compreendam. Senão, as pessoas de fora, elas vão compreender da maneira errada, elas vão orientar da maneira errada, elas vão ouvir e não vai ser benefício para os nossos filhos. Os filhos esperam dos pais correção. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz às nossas vidas o seguinte. Ontem eu li esse versículo e eu não canso de ler, só que hoje eu vou fazer um adendo a esse versículo, que diz o seguinte, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, todo filho espera que nós venhamos a ter compreensão, e todo filho espera que nós venhamos a corrigi-los. E a mesma coisa em relação à correção é impor limites. Josi, mas a vara, que Provérbios diz, né? A vara e a disciplina dão sabedorias, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Como seria essa vara e essa disciplina? Quero deixar uma coisa aqui bem clara para nós pais. Toda vez que formos corrigir os nossos filhos, que nós venhamos corrigir racionalmente, pela razão, pela emoção, não pela emoção, mas pela razão, pontuando ali o que aconteceu. Não deixe que as emoções, não deixe que a carga do dia, né? Não corrija o seu filho quando você estiver estressado em relação ao trabalho. Não corrija seu filho quando você, pai ou mãe, tiver discutido dentro de casa, ambos o casal. Não corrija seu filho se você tiver com algum problema financeiro e aquilo está tomando conta da sua mente. Não corrija seu filho pela emoção, porque se você for corrigi-lo, eu digo, em relação até mesmo à vara, né? Às vezes o filho apanha, ou um castigo, você vai acabar juntando tudo aquilo que você está pensando naquele momento, ou ele vai apanhar para mais, vai ser castigado para mais ou para menos. Mas o que eu peço, né, que a palavra de Deus orienta, precisa corrigir? Corrige. O filho espera ser corrigido? Espera receber limites? Espera. Mas corrija o seu filho racionalmente. Não corrija pela emoção. Corrija, seja pontual. Oriente, fale o porquê você está corrigindo. Não deixe acumular problemas de uma semana. Não deixe acumular situações de um mês. Não deixe acumular situações de 2 meses. Não, seja pontual. Aconteceu hoje, corrija hoje. Aconteceu uma semana atrás. Se a criança ela tem mais ou menos uns 5, 6 anos, ela não vai nem lembrar porque ela está sendo corrigida se a situação aconteceu há uma semana atrás. Se é um adolescente, né, vai lembrar, mas assim, não vai entender por que a correção naquele momento. Mas se tiver que corrigir, porque os nossos filhos esperam que nós venhamos impor limites, corrija pela situação que o seu filho, que aconteceu, né, na disciplina, no Senhor, mas racionalmente, pela situação que ele passou, pelo problema que está acontecendo. Não corrija, não vamos corrigir os nossos filhos quando vários problemas estão na nossa mente, e ali nós poderemos até exceder nessa correção, e o Senhor Jesus não se agrada nesse tipo de correção, que a gente, não é a questão do filho, é porque
acumulou muitos problemas e a gente acaba fazendo uma correção em excesso. Mas corrija, porque os nossos filhos, seja pontual na correção, porque os nossos filhos, eles esperam limites, eles esperam que nós venhamos a corrigi-los naquilo que não está certo. Nossos filhos esperam ensino. A palavra de Deus em Provérbios 22 diz: ensina a criança, 22:6, né? Diz assim: ensina a criança, o versículo conhecido por muitos, praticados por poucos. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O ensino de acordo com o objetivo que você almeja para o seu filho. Ensine a criança de acordo com o objetivo que você almeja, e nós de acordo com a palavra do Senhor. Que a gente almeja, queridos. Eu não estou falando que você vai ensinar o seu filho porque de repente você fala: Josi, meu filho ele cresceu na igreja, né? Aí eu vou voltar naquele tema de ontem, que a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Talvez o seu filho só participou dos cultos, só estava na igreja, mas não viu exemplos dentro de casa para permanecer quando ele cresceu. Então, ensine a criança. Você é ensinado por Deus, você vai ensinar os seus filhos o caminho que deve andar. Ensine com um objetivo que você almeja que ele continue até o fim da vida, na palavra do Senhor. Então o filho espera receber um ensino. O filho espera, o próximo tópico é ser orientado. Tem coisas que não estão de acordo. Lá em João, para as nossas vidas, João 4,16, porque a base é sempre a palavra, queridos. Vai ser sempre a palavra do Senhor. Lá em João 4,16 diz assim para as nossas vidas nessa manhã, né, já quase à tarde. Disse-lhe Jesus, vai. João 4,16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes que não tenho marido. Os nossos filhos esperam que nós venhamos a orientá-los, queridos. O Senhor Jesus naquele momento estava falando com aquela mulher samaritana, e em um diálogo ali com ela na beira daquele poço, quando ele pede água para ela, e ela fala que não pode dar água para ele, e entra em todo um contexto. E depois ele fala: se você soubesse quem te pede água. E num decorrer dessa conversa, o Senhor fala assim: vai lá, orienta ela a chamar o marido dela. E ela fala que não tem marido por uma outra questão do contexto também, né, da vivência daquela mulher. Mas é uma orientação, é uma voz de comando ali, vai. Então a orientação é uma voz de comando. Os nossos filhos esperam ser orientados. Faça isso, faça aquilo, não faça, não vai, eu deixo, eu não deixo, isso pode, isso não pode. Oriente o seu filho, oriente, ensine na palavra, instrua, não deixe que o mundo faça isso. Você tem um poder tremendo espiritual na mão sobre a vida dos seus filhos. Então, oriente, os seus filhos esperam ser orientados, os seus filhos esperam a receber instruções. A vida, ela não vem com uma bússola, com manual de instrução, mas a gente tem a palavra, né? A gente não nasce com manual de instrução, mas a gente tem a palavra do Senhor, e os nossos filhos esperam ser orientados. Converse sobre que faculdade vai fazer, converse sobre o ministério que vai exercer na igreja, converse, oriente os menores, como agir na escola, o que fazer, o que não fazer, como fazer. Os nossos filhos precisam ser orientados em tudo. Não deixe essa responsabilidade para terceiros. Os nossos filhos, eles precisam de amor. O amor do Senhor Jesus Cristo e o nosso amor sobre a vida deles. Colossenses 3,14 vai dizer assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Emocionalmente, os nossos filhos, eles esperam ser amados.
Tem crianças carentes, muito carentes de amor, de afeto, de abraço, de conselho, de orientação, de ensino, de correção, de compreensão, de orientação. Tem crianças que não estão sendo amadas, tem filhos que estão sendo abandonados. A gente está no século 21 e tem uma frase, infelizmente, muito comum aí hoje em dia, que é: filhos órfãos de pais vivos, pais que negligenciam a sua própria responsabilidade para com os seus filhos. Então são filhos órfãos de pais vivos. Falta amor, falta compreensão, falta correção, falta carinho, falta ensino, falta orientação. Os filhos esperam. Eles anseiam por isso, e eles anseiam pelo nosso amor, pelo nosso abraço, pelo nosso beijo. Pode ser a idade que for, o filho quer um colo, o filho quer um conselho, o filho quer estar perto. Tem muitos filhos distantes, tem uma ponte enorme separando pais e filhos. Existem mágoas, existem frustrações, o amor, ele vem com base. De repente, eu sou adulta, eu tenho minha mãe, meu pai. E um ambiente familiar, ele necessita de perdão também. Não está no contexto de hoje, mas Deus vem falando ao meu coração. Necessita de perdão. Às vezes nós filhos temos algo, uma ferida dentro de nós, referente aos nossos pais, às nossas mães, seja por abandono, seja por abuso sexual ou físico, seja por uma situação, abuso moral, porque às vezes os nossos pais também ofendem na hora de falar. E às vezes eu mesma comentava que eu preferia levar uma surra do que ser corrigida na frente dos outros. E aí isso criou muitas das vezes ali um afastamento entre eu e os meus pais, mas o perdão precisa ser estabelecido dentro do lar. Corrigiu. Quando você corrigir o seu filho, explique. Não pode ficar nenhuma brecha para o inimigo para criar um afastamento entre vocês. Explique: filho, filha, eu te corrijo em amor, eu te corrijo porque eu te amo, eu te corrijo porque eu quero o melhor para a sua vida, eu te corrijo porque isso vai trazer crescimento espiritual para vocês, eu corrijo porque a palavra do Senhor orienta, porque é o melhor, e isso vai trazer crescimento, isso vai tornar cidadãos de caráter, isso vai tornar cidadãos do céu, queridos, para os nossos filhos. Então corrige, não negligencie, mas em amor, ame com amor ágape, com amor incondicional seu filho, a sua filha. Abrace, beija, corra junto, brinque junto, reparta as coisas, coma junto, partilhe ali das refeições juntos, traga para perto, ame verdadeiramente o seu lar. Eu aqui em casa sou muito grata a Deus, porque nós amamos estar dentro do nosso, não é somente uma casa, mas é um lar. E nós amamos estar aqui dentro do nosso lar. É aqui que é o melhor lugar para nós estarmos. E nós somos gratos porque isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Tem pais e mães que negligenciam a responsabilidade, não gostam, estão no trabalho e não voltam nem para casa, às vezes, tendo a oportunidade de voltar. Não voltam. Aqueles que trabalham numa rotina diferente não entram aqui nesse contexto. Não voltam. Às vezes seus filhos, você chega do trabalho, seu filho está dormindo já, quando você sai ele ainda está dormindo. Demonstre o seu amor, o seu afeto de alguma maneira. Não compre o seu filho, a sua filha. Não ache que bens materiais vai suprir todas as necessidades emocionais, afetivas, cognitivas que eles têm, porque bens materiais não preenche o vínculo, o afeto, o toque, o falar, o corrigir. Isso sim preenche o coração, a alma, o espírito dos nossos filhos. Os bens materiais, se você acha que os bens materiais vai suprir a necessidade que o seu filho tem de você estar perto dele, não supre, queridos, não supre, porque isso passa, isso é volúvel, vai embora. Mas o que fica, o que permanece é o amor, é o vínculo que nós temos. Os nossos filhos esperam que nós venhamos a lidar com os problemas que eles enfrentam com sabedoria.
Por que, Josi? Sabedoria. Por que você está falando essa palavra? Os nossos filhos esperam que nós tenhamos sabedoria. Provérbios 9. É tudo na palavra, queridos. Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou seus animais, misturou o vinho e arrumou a sua mesa. Queridos, a sabedoria edifica a sua casa. Não haja precipitadamente com seus filhos. Tenha sabedoria em tudo. Fale com sabedoria, porque a mesma palavra que te justifica, ela também condena. Tenha sabedoria. Sabedoria é saber fazer, né? Sabedoria em Deus. A gente pode ter o conhecimento, mas não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não tiver juntamente a sabedoria. E a sabedoria vem do alto. O conhecimento eu vou lá, eu pesquiso, eu faço, eu estudo, eu aplico. Mas a sabedoria, principalmente dentro dos nossos lares, ela vem do alto, através de oração, leitura da palavra, jejum, busca ao Senhor, diálogo e conhecimento. Mas a sabedoria, nós precisamos buscar todos os dias para lidar com os nossos filhos. Não seja impulsivo, não haja por si mesmo. Vai dar uma correção, ouve todo o histórico. Mãe, pai, aconteceu isso, principalmente com o adolescente. Ouve. Adolescentes estão gritando afeto, gritando amor, gritando cuidado. Por quê? Porque os pais não sabem lidar com sabedoria com seus filhos, não falam com sabedoria. Em vez de trazer os filhos para perto, acaba afastando. Porque às vezes eles vão contar alguma coisa e acaba levando uma surra, um castigo, e nem são ouvidos, na verdade. As pessoas os pais nem escutam eles. E chegou àquele ponto. Depois ele não vai contar mais, ele vai contar para os de fora. E isso é o perigo, né? Ele vai esconder de você. Não queira que seus filhos escondam. Então ouve o problema, reflete naquele problema, pensa em como solucionar. Mora sozinho a mãe, ora ao Senhor, mora sozinho o pai, né? Se moram juntos, mãe, não esconda nada, mulher. Não esconda nada do teu marido referente aos seus filhos. Pais, não esconda nada da tua esposa, homem, referente aos seus filhos. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Não pode ser, eu fico mais, né, sou mais pro lado da minha mãe, sou mais pro lado do meu pai. Não, a fala tem que ser a mesma dentro de casa. Então, tenha um diálogo, um relacionamento sobre como lidar com aquele problema. Não é assim o marido falar, a culpa é sua por estar desse jeito. Ou a esposa falar, a culpa é sua por estar desse jeito. Não se intrometa numa correção que o pai for dar. Não se intrometa numa correção que a mãe for dar. Achou que foi em excesso? Conversa depois, no particular, né? Um diálogo. Mas não na frente dos filhos, porque não pode ter dissensões, não pode ter contrariedade na disciplina que os pais aplicam aos filhos dentro da casa, na correção. Então vamos prestar atenção nisso e não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Precisa estar de acordo para depois não começar a surgir culpados, quando na verdade o que tem que edificar a casa é a palavra do Senhor. A sabedoria edificou a sua casa. Você vai ter uma casa edificada, uma casa firmada na rocha. Lavrou as suas 7 colunas, queridos. A sua casa, ela está guardada pelo Senhor. Ela está alicerçada no Senhor. E carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A sabedoria, ela traz uma organização, ela traz uma ordem para a nossa casa, ela traz a paz, ela traz os frutos do Espírito, ela traz o direcionamento, porque ela vem do Senhor. Então os nossos filhos esperam que tenhamos sabedoria. Os nossos filhos esperam, por incrível que pareça, é difícil falar isso, mas eles esperam respeito. Filhos respeitem pais e pais respeitem filhos. Não abuse do seu poder como pai e mãe sobre a vida dos seus filhos, né? Sobre a vida dos nossos filhos, que nós não venhamos abusar do nosso poder ali como pais e mães. Lá em Efésios,
6:4 diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em relação ao respeito, Provérbios 6:4, capítulo 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Respeite o seu filho, não abusa do poder, sabe por quê? Às vezes a gente mistura as coisas, a gente dá uma liberdade para o filho e depois a gente quer corrigir. E é aquilo principalmente na cabeça de criança, queridos. Quando você fala criança, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a gente faz umas brincadeiras com os nossos filhos e depois eles vão brincar e a gente não aceita. Não, eu brinquei daquele jeito com você porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, mas você não pode fazer isso comigo. Me respeita. Mas você não está respeitando os seus filhos. Você está irando. Tem coisas que os seus filhos não gostam que você faz, né? Atitudes que nós tenhamos para com eles na frente dos outros. E a gente acaba abusando desse poder e tendo esse tipo de atitude, mesmo que pareça uma brincadeira na hora, aquilo magoa. Porque ele já falou para você que não gosta daquilo, né? Que não se sente bem e a gente persiste em desagradá-los. Então respeite, né, os limites que o seu filho tem. Às vezes tem vergonha de alguma coisa e você acaba expondo ele, as pessoas ou ela, e eles não gostam. É um jeito, né? Faz parte ali da personalidade. Então respeite. Isso também é uma questão de amor. É demonstrar amor também. Então os nossos filhos esperam que a gente respeite ele. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não ire o seu filho, não irrite ele, e depois, quando ele vier com a brincadeira, você não aceitar, né? Então é muito complicado isso. Respeite para ser respeitado, né? Então respeite os limites ali também do seu filho, coisas que ele gosta, coisas que eles não gostam, que esteja ali dentro daquilo que a palavra do Senhor Deus diz, né? E isso não vai criar ira no coração deles. Então haja como pai, haja como mãe. Nós não somos amigos, em primeiro momento, amigos dos nossos filhos. Primeiro eles têm que nos ver como pais e mães. Depois, como amigos que podem estar conversando, dialogando, dizer o que está passando, né? Mas não ire os seus filhos, respeite, né? Não faça coisas desagradáveis e depois espere um retorno positivo, né? Às vezes os filhos, principalmente adolescentes, ai, meu pai é tão sem graça, minha mãe, no sentido do quê? Já trabalhei muito com grupos de adolescentes, na liderança de adolescentes, e assim, porque faz umas gracinhas, umas coisas que são desnecessárias, e depois quer me corrigir nisso, mas não dá exemplo, né? Então é muito complicado isso. Então esteja assim, sempre respeitando que os nossos filhos esperam isso. E os nossos filhos esperam limites. Em que sentido, Josi? Queridos, use o não. O não pode salvar a vida do seu filho. Ah, não, mas é porque o outro amigo faz, eu preciso deixar, senão meu filho vai ficar revoltado, irado aqui dentro de casa. Sabe, impõe limites, use o não dentro da sua casa. Muitos filhos estão se perdendo porque os pais deixaram de usar o não. Provérbios 3,14 diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 14. Porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. A palavra do Senhor diz para nós: imponha limites sobre o seu filho. Use o limite. Isso pode, isso não pode. Hoje você vai. Hoje você não vai. Naquela festa você vai. Naquela você não vai. E não é só o não. Não é aquele não e pronto. Dê uma justificativa. Explique o porquê daquele não. Mas use
o não. Os filhos estão precisando de limite, né? Adolescentes, mãe, posso sair meia-noite? Posso? 1h? Posso? Posso ir na festa? Posso? Ah, não, lá em casa eu posso tudo. Minha mãe e meu pai são liberal. Lá, não, né? Ponha limites, use o não. O não vai salvar a vida do seu filho. O não vai salvar a vida da sua filha. Mãe, posso comprar determinada roupa? Sim. Posso comprar determinada roupa? Não. Mãe, posso gastar aí? Sim. Posso? Não. Pai, queridos, use o não. Ponha limites. Eles estão esperando que nós venhamos dar limites. E por que não? Porque isso. Quando eu falo não, eu já venho com a sabedoria atrás e explico e pontuo por que não pode. E o Senhor, Ele te orienta, e o Senhor, Ele edifica a sua casa, Ele guarda a sua casa, e a sua casa é uma casa de bênçãos. Mas o que os nossos filhos, voltando em todos os tópicos, o que os filhos esperam dos pais? Compreensão, correção, ensino, orientação, amor, sabedoria e respeito. Respeito e limites. Então, o não, ele pode salvar a vida dos seus filhos do que, Josi? Da prostituição, das drogas, do alcoolismo, das más... Tem um versículo na Bíblia que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. O não pode salvar de amigos que são somente colegas, estão influenciando para as coisas ruins. Então, as más conversações, amizades erradas, corrompem os bons costumes que os nossos filhos receberam dentro de casa. Olha, eu não gostaria que você tivesse amizade com tal pessoa. Por quê? Explique. Não quero tais situações dentro de casa. Por quê? Explique. Não quero que você assista determinados canais no YouTube. Por quê? Não quero. Explique. Não quero que você assista. Não quero que você faça isso. Por quê? Explique. Hoje eles questionam demais, principalmente adolescentes ali, né, juniores, adolescentes, entre 9 pra frente, queridos, 9 anos pra frente, questionam demais. Não é porque sim, não usa de autoritarismo, porque sim e ponto, porque é isso, toda a tua palavra tem fundamento. E você vai explicar, aí acabou. Depois que você explicou, não tem mais conversa, porque a sua palavra na sua casa é a palavra final. Quem manda em casa é pai e mãe, não é filho, né? Independente da idade, enquanto estiver dentro da sua casa, é você que orienta, é você que ensina, é você que corrige, vocês que coordenam, administram o lar. Então, essa palavra que eu trouxe essa manhã para a vida dos pais, das mães, para minha vida o Senhor tem tratado grandemente, e que seja bênção na sua vida, né? Os filhos esperam dos pais. Aí eu não entrei em outras questões nem materiais, porque tudo isso que eu disse, compreensão, correção, ensino, orientação, amor, sabedoria, respeito e limites, é todos os aspectos emocionais, cognitivos que existem dentro de nós, né? Isso vai ajudar a lidar com as emoções, com os conflitos internos, frustrações, vergonha, perdão que precisa ser estabelecido dentro de casa, né? E cognitivo, ele vai conseguir organizar a mente dele e entender: não, meu pai está certo, minha mãe está certa, este é o caminho. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigada, ó Deus, por cada pessoa que participou desta live nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe cada vez mais esses lares, ó Deus. Senhor Jesus, abençoe também aqueles que estarão assistindo, para a honra e glória do teu santo nome. Que essas mensagens, que essa palavra seja de edificação para casa, para a alma, para o lar, ó Deus. Que cada pessoa possa pegar a sua Bíblia, refletir sobre cada versículo que foi citado, ler a palavra do Senhor, compreender o que está escrito e agir e praticar dentro da tua casa. Senhor, os nossos filhos, eles necessitam
que nós venhamos a estar corrigindo, ensinando, disciplinando, amando, impondo limites. Eles esperam isso, que nós venhamos agir com sabedoria, que nós venhamos ser pessoas compreensivas, que nós venhamos, ó Deus, saber lidar com as situações que eles passam. E, Senhor, venha nos instruindo de acordo com a sua palavra, para que a nossa vida, para que a nossa casa, para que o nosso lar não seja destruído, para que não haja brechas dentro de nós. Pai, oriente pais e mães. Senhor, dá força para aquelas mães que criam seus filhos sozinhas. Senhor, dá força para os pais que criam seus filhos sozinhos. Dá força para os casais que criam seus filhos dentro do lar. Senhor Jesus, te pedimos do teu amor sobre nós, que está estabelecido sobre nós. Obrigada por mais uma mensagem, obrigada por mais esse dia, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, queridos, que seja bênção na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, essa palavra. Como eu disse, eu sou a Josiane, faço parte aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, Pirapora do Bom Jesus, e nós temos cultos aqui às quintas. Hoje tem culto à noite, live, né? Culto online pelo canal do YouTube, a partir das 20 horas. E no domingo nós temos cultos presenciais, 2 cultos, por conta até mesmo dessa pandemia, né? Tenho todas as instruções governamentais, as leis. Então, 2 cultos com números reduzidos de pessoa. O primeiro culto, 4h30, e o 16h30, e o segundo culto no domingo, 18h15. Lá na Vila Nova, Pirapora do Bom Jesus, ali sob a liderança do pastor Daniel. Se quiser estar participando conosco, está convidado em nome de Jesus, viu? Seja uma bênção na sua casa, na sua família e em todos os lugares que vocês pisarem, que nós pisarmos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Obrigada por todos aqueles que estiveram também neste momento e aqueles que assistirão. Deus abençoe.